Eu confesso que eu fiquei um pouco preocupado em fazer esse vídeo aqui hoje. Vocês já leram o título e já sabem do que eu vou falar. Por algum tempo eu tenho feito alguns vídeos falando da importância de vir morar de forma legal nos Estados Unidos, porque eu já fiz vários vídeos dizendo por que eu acho que viver ilegalmente nos Estados Unidos não é uma coisa bacana. Não é bacana nem no ponto cívico, moral, nem no ponto do próprio imigrante, que vai estar sujeito a algumas situações, sem falar na questão de estar longe da família, sem poder ver a família. Até em muitos casos, pessoas que perdem a família no Brasil e nunca mais podem se reencontrar. Já falei até no outro vídeo, fiz um vídeo onde eu falei que muita gente visa mais a questão financeira, o dinheiro, do que o amor da família, do que estar perto de quem a gente ama. Eu já falei vários temas, mas esse vídeo aqui hoje vai ser específico para falar a minha opinião daquilo que eu observo, daquilo que eu tenho visto e a minha opinião em relação das respostas que eu tenho recebido no meu canal com pessoas que escrevem algumas perguntas ofensivas, mas eu quero deixar bem claro que eu apenas expresso uma opinião da minha própria vivência. Como eu já falei, vai fazer 31 anos que eu moro nesse país aqui. Eu vim para cá muito novinho, então já tem 3 décadas que eu moro aqui e eu tenho experiências de sobra para poder passar para as pessoas que têm o desejo de vir morar nos Estados Unidos. Tá? Então vamos lá. Por que hoje falar o que é certo se tornou errado? Né? Por que hoje a gente falar que aquilo que a gente fez de errado, né, que é a nossa própria experiência no meu caso, não é uma coisa boa para aqueles que querem vir agora? Né? Por que eu falo não vale a pena você vir de forma ilegal? Porque eu estive ilegal e não é legal. Né? Ao longo da história eu descobri por vários motivos que não foi a melhor opção. Como eu já falei em outros vídeos, a época que eu vim para os Estados Unidos eram outros tempos, sem querer desculpar ou querer fazer disso uma justificativa, mas era uma época que você vinha, ainda que você estivesse legal, você tinha a possibilidade de legalizar. Tá? Antes de 1998, tá? Você tinha a possibilidade de legalizar. Depois dessa data, ficou praticamente ou quase próximo do impossível uma legalização nos Estados Unidos. Bom, mas por que que as pessoas me atacam, principalmente YouTubers? Né? Eu sempre vejo vídeos de YouTubers que indiretamente estão querendo me atacar porque eu faço esse tipo de vídeo. E hoje eu não vou poupar aquilo que eu acredito para poder proteger ninguém. Vou ser extremamente ético, né? Mas eu não vou poupar em dizer que sim, uma boa porcentagem de YouTubers que estão nos Estados Unidos fazem o incentivo da ilegalidade, quebrando todos os princípios que eles mesmos acreditam ou que façam nos seus vídeos que os brasileiros deveriam ter. Mas antes de falar sobre isso, eu queria dizer o seguinte: as pessoas sempre questionam, Jean, mas os Estados Unidos, ou a Terra, né, o mundo é de todo mundo, é de Deus. Deus deu a Terra para todas as pessoas e as pessoas vão para onde elas quiserem. Bom, se a gente for olhar o curso da história lá atrás, é verdade. Na época das colonizações, na época das grandes explorações, né, ninguém invadiu nada, ninguém invadia nada. Né? Sempre usam essa falácia para dizer que a minha proteção, né, das fronteiras dos países devem ser respeitadas e me atacam que as pessoas sempre invadiram outras terras. Ninguém nunca invadiu nada. O que havia eram exploradores. Né? Exploradores que queriam habitar novos mundos. Como naquela época não havia leis, né? Todo o território era mato, deserto, havia índios, se tratando das Américas, né? Quando os europeus vieram para os Estados Unidos e para o Canadá, o que existia eram os incas, né? Os maias, mas eram territórios completamente desertos. E eles viviam, né? Os habitantes daquela época, os índios, viviam nas suas terras, que era uma terra, diria, terra de ninguém. Né? Era a época
remota, a época ainda do início das organizações, da organização moderna que a gente conhece hoje. Então as pessoas falam que os europeus, quando vieram para roubar, vieram para matar, vieram para destruir, não é verdade? Bom, na verdade, não só os europeus, mas vários povos de várias partes do mundo colonizavam e exploravam, e todos tinham um único objetivo: colonizar, construir e principalmente civilizar. E eu não consigo entender o que tem de mal nisso, né? Imagina se nós não tivéssemos essas colonizações, esses exploradores. O que seria hoje da vida moderna? O que seria hoje dos Estados Unidos? O que seria hoje de vários países que tiveram essas explorações? Alguns, né, colonizadores como os europeus que vieram para a América do Norte, trouxeram o seu know-how, a sua maneira de construir, e construíram grandes impérios, como foi o Império Americano, o Canadá e vários impérios ao redor do mundo. Hoje, nós temos uma civilização. O mundo moderno se organizou, né? Ele construiu leis, produziu leis, construiu fronteiras. Ele criou estabelecimentos para que as fronteiras fossem obedecidas. Então nós vivemos hoje numa outra época, numa época moderna, onde a oportunidade de exploração já foi feita e as coisas já foram se resolvendo, se adequando. Aí se encontra a diferença de que hoje não é simplesmente cruzar uma fronteira ou violar algumas leis que foram pré-estabelecidas. A época da exploração e das colonizações já terminaram. No momento nós estamos numa fase de exploração espacial, né? Até 2024, o que se diz, parece que vamos explorar Marte, né? Aliás, a Lua. Até 2024 vamos mandar uma expedição para a Lua, né? Essa é a intenção da NASA. E possivelmente depois vamos explorar outros planetas. Vocês acham que nós vamos pedir licença para essas explorações? Claro que não. Nós vamos entrar e vai começar tudo de novo, né? A história mais uma vez, só que agora do ponto de vista espacial. Então não tem nada de errado dos europeus terem invadido qualquer país, ou qualquer território, não país, ou qualquer outra nação do mundo ter entrado em qualquer outro continente, porque isso faz parte da história evolutiva da humanidade. É necessário. Então essa falácia de que invadiram os Estados Unidos, né, o território que hoje é conhecido como Estados Unidos, e tomaram do México, que, diga-se de passagem, os Estados Unidos até pagou muito bem pelo território que eles dizem hoje pertencer ao México, né, uma grande jogada, né, assim que eu vejo. Mas vamos lá. Por que eu estou fazendo esse vídeo? Porque os meus vídeos eu sempre enfatizo isso. Enfatizo a necessidade de fazermos as coisas certas. Não é porque eu errei e outros erraram, né, lá atrás, que nós devemos incentivar o erro. Tá? Eu acho que a imigração é extremamente importante. Ela é necessária, né? Principalmente em países como Estados Unidos e Europa, que está envelhecendo e necessita de um vigor. Né? A imigração ela é movida também pela juventude, né? por um povo mais jovem. Mas a imigração, da maneira que ela se encontra, né? Hoje nos Estados Unidos, por exemplo, temos 30 milhões de pessoas fora de status ilegais no país, que simplesmente cruzaram a fronteira sem pedir licença, né? Invadiram a casa sem pedir licença. Uma boa porcentagem, ou mais da metade disso aí, vieram voando, né, de avião. Ou seja, mentiram a partir do momento quando disseram que estavam vindo fazer passeio. E na verdade houve um crime, né? Literalmente um crime, porque elas mentiram, né? Muitas vezes a gente se pergunta, eu já falo a questão dos YouTubers, vou chegar lá, por que a gente cobra tanto do Brasil, dos corruptos do Brasil, que são corruptos, por que a gente cobra se nós mesmos brasileiros fazemos esses atos que são atos corruptos? O simples fato de nós pedirmos um visto com a intenção de fazer outra, sem a devida autorização, é uma corrupção. Nós estamos corrompendo um sistema. Não é verdade? Então isso vira um paradoxo, uma contradição, né? Falar que um político ele é corrupto se nós praticamos corrupção também. E sem esse papo de que o corrupto rouba milhões e o que eu fui trabalhar. Corrupção é corrupção. Errado nunca vai ser chamado de certo, não importa o que seja. E não importa a justificativa que a gente tenha. Né? Agora, infelizmente, aqui nos Estados Unidos existem, né, vários canais de YouTubers,
vários, tá? Não são um, não dois, são vários, uma infinidade, que hoje incentivam a imigração ilegal atrás de uma historinha chamada cursinho, guia, jeitinho. Você vai conseguir, na verdade, estão ajudando a corromper, tá, o sistema. Porque todo mundo sabe que por trás dessas historinhas está a verdadeira intenção de incentivar a ilegalidade no país com fins lucrativos, tá? Com fins lucrativos. Na verdade, esses youtubers têm uma intenção absurda de ganhar dinheiro. Então, já se vende não só a ideia de imigrar para os Estados Unidos, mas se corrompe vendendo através de uma cortina da legalidade, né? Da legalidade, de que é simplesmente uma autoajuda, um incentivo de que você tem que se organizar, que você tem que se resolver, que você tem que se preparar, que você... vários sinônimos criados com uma única intenção. Por trás de toda essa historinha que eu conto aqui está a verdadeira intenção, que é: venha ilegalmente para os Estados Unidos. Eu estou te vendendo para ganhar dinheiro e você fica de forma ilegal nos Estados Unidos. Então assim, galera, jeitinho brasileiro já está nos Estados Unidos. As pessoas já estão aplicando esse jeitinho brasileiro. E estão incentivando outras pessoas também a terem esse jeitinho brasileiro. O meu conselho para você que quer vir, que quer morar nos Estados Unidos, é que venha de forma legal. Busque um visto adequado, de acordo com a sua necessidade. Se você quer estudar, tira um visto de estudante. Se você quer trabalhar, tira um visto de trabalho. Não é impossível. Os Estados Unidos, eu diria que é o país que é uma sociedade mais aberta do planeta, né? É o país que mais dá oportunidades no mundo para uma pessoa emigrar. Então você pode fazer as coisas da maneira correta. Por que começar da maneira errada? Por que tentar justificar o seu erro com o erro de outros que cometeram lá atrás, que inclusive fui eu próprio aqui, que já falei isso aqui no início do vídeo? Por que querer justificar? Porque nós, que já estamos aqui há anos, podemos ser exemplos para vocês em dizer assim: olha, não faça isso, não vale a pena. Tá? Eu tenho inúmeras razões para falar para vocês que não vale a pena. A gente aprende que o certo sempre vai ser certo e o errado sempre vai ser errado. Como eu falei, infelizmente tem vários youtubers, inclusive youtubers que estão fora de status, né? Tem status temporários, que estão incentivando a ilegalidade. Estão incentivando as pessoas a virem para cá de forma ilegal, atrás de uma cortina de que estão te ajudando da maneira legal. Não existe vir para os Estados Unidos trabalhar sem um visto de trabalho. Não existe vir estudar sem um visto de estudante. E sem a verdadeira intenção, né? Que as pessoas trocam as intenções depois de acordo com a história. Não existe amiguinhos, não existe ninguém querendo ajudar ninguém. O que existe é o seguinte: eu quero dinheiro. Depois que você chegar aqui, dana-se, se vira. Você se dá com a situação. Então a moral é essa. Vários youtubers incentivam a ilegalidade com um único objetivo para eles próprios: ganhar dinheiro. Então, o que eu digo para vocês é o seguinte: faça o certo, faça o correto. Não caia nessas ilusões criadas por vários youtubers aqui nos Estados Unidos. Tá bom? Espero ter explicado e a gente se vê no próximo vídeo.